Ele não está falando nada, a gente aguarda então o início da fala. Ele pergunta, pronto? Trump falando, muito obrigado. Como vocês sabem, nós aprovamos a resolução contínua na Câmara Republicana hoje. Definitivamente queremos manter que as coisas sigam adequadamente. Por vários motivos, os republicanos querem manter o governo acontecendo, mas no Senado nós temos 53 senadores republicanos e precisamos de 60 votos. Eu quero agradecer ao senador John Fetterman, que quer manter o país aberto. Estamos fazendo tão bem como um país. Provavelmente estamos melhor do que jamais antes se você olhar para a Bolsa de Valores. Temos investimento recorde entrando. Tudo está indo bem. Mas os democratas não estão felizes com isso porque eles não querem que as coisas andem bem. Eles realmente não gostam do nosso país. Eles querem derrubar o país. Eles querem fronteiras abertas. Eles querem parar o combate ao crime, onde temos tido muito sucesso em DC, por exemplo, como vocês sabem. Washington, DC, é um lugar que está bacana agora. Todo mundo está saindo para jantar e tem pouquíssimo crime. Não se vê números como esses há muitos anos. E outros lugares, como vocês sabem, por exemplo, também vamos entrar em outros lugares. Memphis, Chicago, vamos ter gente indo para lá. O FBI já baixou alguns números, mas nós vamos baixar muito mais. Mas eu acho que eles querem crime e nós estamos contra o crime. Isso é muito diferente. Eles querem ter os homens jogando nos esportes femininos. Eles querem essa questão transgênero para todo mundo. E se eles não conseguirem tudo o que querem, todas as coisas que eles querem, que se provaram ser tão deletérias, não vamos deixar as coisas negativas acontecerem com o nosso país. Não vamos aprovar coisas que não devemos aprovar. Hoje, os democratas na Câmara votaram contra a condenação do assassinato político de Charlie Kirk. Quem ia votar contra isso? Estávamos dizendo, vocês podem condenar o assassinato de um ser humano? E disseram, não vamos fazer isso. Lembrem disso, nós tivemos uma eleição há pouquíssimo tempo atrás. Os republicanos ganharam na presidência, ganharam o voto popular, ganharam por muito. Todos os 7 estados-chave. Nós vencemos o colégio eleitoral por muito. Nós vencemos a maioria dos condados americanos em uma vitória avassaladora. É uma estatística grandiosa. Ganhamos condados em números que eu não acho que já tenham sido conseguidos antes. 2.600 condados. Os democratas conseguiram menos de 600. Então os democratas realmente deveriam começar a respeitar o que acontece nas urnas. Muitas vezes não é nenhuma urna, porque tem voto pelo correio, que é uma situação muito corrupta. Mas apesar disso, nós vencemos de forma avassaladora. E nós temos que lembrar o que passamos nas eleições. Eleições têm consequências. Então nós vamos continuar a falar com os democratas, mas eu acho que isso poderia muito bem acabar com o nosso país estagnando por um período de tempo. E nós iremos cuidar das Forças Armadas, nós iremos cuidar da Previdência, nós iremos cuidar das coisas que tenhamos que endereçar. Muitas coisas pelas quais os democratas se esforçam, muitas vezes são coisas que não podem ser pagas. Então vamos ver como as coisas saem, o que eles fazem com isso. Temos que cuidar disso com muito cuidado. Então estamos orgulhosos de anunciar que vencemos a Câmara. Fomos bem no Senado, mas precisamos de 60 votos. Temos 53 senadores agora e precisamos de 60 votos. Então, alguns dos democratas vão ter que votar no Senado. E eu não acho que eles vão votar. O que estamos fazendo, estamos aqui para falar de outra coisa, que é o go-kart, que vai reduzir o imposto, vai trazer muito dinheiro para o nosso país. Mas vamos deixar isso para um pouco depois e vamos falar sobre isso primeiro. E depois vamos falar sobre o go-kart. Alguma pergunta? Repórter, como foi seu telefonema com o líder Xi, com Xi Jinping, Trump? Eu tive um ótimo telefonema com o presidente Xi. Como você sabe, ele aprovou o acordo do TikTok. E estamos no processo com alguns grandes investidores, alguns dos maiores no mundo, investidores americanos, gente ótima. E estamos ansiosos para conseguir fechar esse acordo.
Repórter, pergunta sobre vistos para estudantes chineses. Trump, nós precisamos ter um acordo. Eu acho que poderia haver uma formalidade. Eu e o presidente Xi falamos por quase 2 horas. Começou às 8 da manhã. E eu acho que foi uma ótima conversa. Falamos sobre comércio, falamos sobre guerra, falamos sobre muita coisa. Nós falamos sobre a Rússia e a Ucrânia, obviamente, sobre Gaza. Falamos sobre muitos assuntos. Foi um telefonema longo e foi um bom telefonema. Temos um ótimo relacionamento. Mas o acordo do TikTok está bem encaminhado. Os investidores estão se preparando. E eu acho que a China queria também ver o TikTok seguir aberto. E eu vou falar, o pessoal jovem no nosso país também quer que ele continue aberto. Quer muito. Porque se você olhar meus números, nenhum republicano jamais conseguiu o que nós conseguimos. Tivemos números avassaladores com os jovens, no voto jovem. E isso foi muito também por causa de Charlie Kirk. Então o Charlie, ele era muito a favor do TikTok, ele gostava do TikTok. E ele disse, sabe, você deveria usar. E outras pessoas também me disseram isso. E eu usei. Eu não sei. Talvez eu tenha tido um recorde. Os números foram fenomenais. E provavelmente isso teve um grande efeito na eleição. Porque nós ganhamos a eleição por uma vasta margem. Então estamos numa situação onde, em breve, talvez alguns poucos dias, eu não sei se dá para fazer um acordo com esse pessoal. Eu acho que essa gente é maluca. Sabe, quem quer que queira fronteiras abertas, eles detestam lutar contra o crime. E em Chicago, na última semana, 11 pessoas foram mortas, assassinadas. 28 baleadas. Esses números têm sido consistentes por um período longo de tempo. Seja 5, 6 pessoas, 11 pessoas, 12 pessoas mortas, assassinadas. E eles não querem gastar dinheiro combatendo o crime. E nem é muito dinheiro. Mas nós vamos lá de qualquer jeito. Nós vamos para Chicago, vamos para Memphis depois. E nós vamos limpar o crime nessas cidades. Porque nós temos que fazer isso, ok? Repórter. Com esse controle, o Partido Comunista Chinês não vai ter controle no TikTok? Trump. Nós vamos ter bastante controle da tecnologia. É uma coisa incrível que foi criada. Existe um tremendo valor no TikTok. E eu tenho um pouco de preconceito, porque eu fui tão bem no TikTok. Tive números que ninguém nunca tinha nem ouvido falar antes. Muita gente queria ele. E os jovens desse país também querem muito. Os pais desses jovens também queriam. Então podemos conseguir ter um acordo com a China. E é um ótimo acordo para a gente. E eu espero que seja um bom acordo para eles também. Repórter, você aceitaria um acordo onde a China controle o algoritmo? Trump, tudo está sendo discutido. Nós vamos ter um controle bastante grande. São investidores todos americanos que vão estar envolvidos e eles amam o nosso país. São pessoas financeiramente grandes e muito conhecidas. E eles vão ter controle. E eu quero dizer que eu quero agradecer o presidente Xi, porque ele foi um cavalheiro. E temos um bom relacionamento. E muita gente nesse país queria esse acordo. Se não estivesse aberto, quer dizer, nós ganhamos por tanto que nem importa, mas conseguimos muitos votos republicanos de gente muito jovem. Você, repórter. Jatos russos estiveram no espaço aéreo da Estônia hoje por 12 minutos. Sua reação? Trump, eu tenho que saber mais. Eles vão me dar um briefing sobre isso daqui a pouco, então vou ter que te responder depois de pegar os detalhes. Eu com certeza não gosto de quando isso acontece. Pode ser um problema grande. Mas eu vou... mas daqui a uma hora eles vão me dar um briefing e aí eu posso te falar quando eu tiver os detalhes. Repórter, você vê uma diferença quanto à cultura do cancelamento e ao que está acontecendo agora? Trump, é uma pergunta difícil. Eu sou muito a favor de liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo, quando você tem redes... Quer dizer, quando eu venci uma eleição em alguns condados, 2.600 contra 525 condados que eu ganhei contra os democratas, é isso que você chama de uma avalanche. Quando você tem esse nível de popularidade e apoio popular, como eu ganhei na última eleição, e mesmo assim 97% ou 94%, tem números diferentes dependendo da fonte.
mas 97, 94, 95, 96% das pessoas estão contra mim, no sentido de que as notícias são contra mim, as histórias, é o que falam, 97% das histórias sobre mim são negativas. Então vão pegar uma ótima história que aconteceu e vão tornar esse evento uma coisa ruim. Olha, eu acho que isso tem que ter um precedente legal. Vocês estão recebendo uma licença para transmitir do governo americano, de graça. E aí... E ainda fizeram isso comigo durante a eleição. Eu acho que é um milagre que eu ganhei, com 97% da cobertura nas emissoras sobre mim sendo ruins. Ou o que quer que seja, se seja 80%, 90%. Não importa, é um número imenso. Vocês sabem, vocês noticiam o tempo todo. Mas quando você tem esse tipo de reportagens negativas e que são falsas, quando eles pegam um acontecimento positivo e transformam em uma história ruim constantemente, isso é o que eles fazem. Olha só, o 60 Minutes pegou a resposta da Kamala e aí simplesmente editaram para a resposta soar diferente, para ela soar competente. Quando coisas como essas acontecem, o George Stephanopoulos, ele teve que pagar 16 milhões de dólares para mim por causa do que ele falou. E esse cara da ABC. A sua emissora teve que pagar mais que isso. Então eu acho que é muito triste. Mas eu acho que as reportagens devem pelo menos ser precisas. Devem ser minimamente precisas. De novo, quando alguém dá 97% de cobertura negativa sobre uma pessoa, isso não é mais liberdade de expressão. Isso é uma trapaça. E eles trapaceiam. E eles realmente se tornam membros do Comitê Nacional Democrata. E é isso que eles são, na minha opinião. Eles são simplesmente uma via auxiliar do Comitê Nacional Democrata. Repórter. As pessoas estão ainda se perguntando quem você vai pegar para ser, em definitivo, o seu Conselho de Segurança Nacional. Vai ser ainda Marco Rubio, com mais um cargo? Ou quem? O Mike Flynn também é uma pessoa envolvida na estratégia de segurança nacional? Trump. Nós vamos fazer uma decisão em breve, mas estamos muito bem. Sabe, eu resolvi 7 guerras. Estamos trabalhando em Gaza, que é complicado, mas vamos resolver de alguma forma. E também estamos trabalhando com Rússia e Ucrânia. E eles se odeiam tanto, você não acreditaria. O presidente Putin e o presidente Zelensky, eles se odeiam em um nível que você não acreditaria. Então, isso é um pouco problemático. Repórter, você já escolheu quem vai ser o presidente do Fed? Trump, não pensei nisso demais. Estão aprovando muito. Eles fizeram tarde demais a mudança. Eu acho que o Powell é terrível, um péssimo presidente do Fed. Mas apesar disso, estamos voando. Temos um recorde na Bolsa de Valores a níveis muito altos, os níveis mais altos. Então estamos estabelecendo recordes. Em muitos casos, durante o meu governo, estabelecemos recordes. E vamos ver o que acontece. 50 mil pontos. 50 mil é um número grande. Nunca chegamos tão alto e não estamos longe agora. E é porque vem o que está acontecendo. Não dá para ver exatamente o que está acontecendo agora, mas dá para ver todos os planos de construção, dá para ver o tipo de investimento que vai ser feito. Quando você pega 17 trilhões de dólares, então o Biden tinha 250 bilhões em investimento, ok? Estamos, colocando de forma simples, eles tinham bem menos que 1 trilhão. Tinham menos de 1 trilhão em 4 anos. Eu já tenho 17 trilhões em 8 meses. Ninguém nunca viu nada parecido com isso. E eu acho que estão olhando para isso e dizendo, bem, quando as fábricas abrirem, que estão sendo construídas agora, algumas estão começando o ano que vem, demora um tempo. Mas quando as fábricas abrirem, eu acho que não vai ter nada parecido com o que nós estaríamos produzindo. Repórter. O senador Ted Cruz comparou Ted Carr com um chefe de máfia e disse que era absolutamente perigoso se o governo pudesse ser o que pode e o que não pode nas redes. Trump. Eu acho que o Brandon Carr é um incrível patriota americano, sabe? Eu lembrava das antigas, quando as emissoras tinham que estar sempre recebendo novas licenças e sempre era coisa grande.
tinham que mostrar honestidade, integridade. Quando temos uma emissora, novamente, eu uso os mesmos números, se for 80, 94, 97%, mas quando você tem emissoras que dão para alguém 97% de cobertura negativa ou 94% de cobertura negativa, eu acho que isso é desonesto. E sabe, eles recebem gratuitamente o direito de transmitir e recebem milhões e milhões de dólares. Essas emissoras fazem milhões e milhões de dólares. A ABC, a sua emissora, escreveu coisa muito negativa sobre mim e teve que pagar 16 milhões de dólares. Repórter. Não, Trump responde. Brandon Carr é uma pessoa incrível, um patriota, uma pessoa incrível. Eu acho que ele não gosta de ver as ondas, as bandas sendo desonestamente e ilegalmente utilizadas. Uma pessoa que venceu as eleições de forma cachapante recebe 97% de histórias negativas antes da eleição. É inacreditável que eu tenha vencido a eleição com isso acontecendo, mas aqui está o que aconteceu. O povo não está dando credibilidade para as emissoras. Não estão dando credibilidade. Se dessem credibilidade, não teriam votado em mim. Você também pode dizer que a mídia esquerdista, os esquerdistas liberais, quando você fala das... Eu imagino que você esteja falando das emissoras, mas eles têm uma licença para isso, e você também pode ler. Eles têm que mostrar honestidade, integridade. Quando eles... Eu acho que o povo decide. Quando eles pegam um grande sucesso, como você faz, e aí você transforma isso em uma história como se fosse uma derrota, ou você dá um ângulo negativo nisso, eu não acho que é correto. Então eu acho que o Brandon Carr é um grande patriota americano, então eu discordo com o que você disse. Resposta. Você vai para a ONU semana que vem? Trump. Sim, eu vou estar na ONU fazendo um discurso. Repórter. Qual é seus objetivos que você vai ter lá? Trump. Paz mundial. Ninguém fez um trabalho melhor que eu com paz mundial. Ninguém resolveu tantas guerras quanto eu resolvi. Sabe, eu estou aqui provavelmente há um pouco mais que 8 meses. Eu resolvi 7 guerras, e isso sequer inclui a destruição de um vasto possível desastre nuclear com o Irã, que foi totalmente obliterado. Eu digo obliterado, nós obliteramos. Com esse avião lindo aqui, ele aponta para o modelo do bombardeiro B-2 Spirit. Trump, o bombardeiro B-2. Uma versão atualizada. Ele é impecável. Esses pilotos voaram 37 horas de forma impecável, sem um único problema de motor. Não havia um parafuso ou uma porca que estivesse frouxo. É incrível. Compare isso com muitos anos atrás. Jimmy Carter, mesmo país. Os helicópteros tinham problemas. E os prisioneiros e os reféns, que baderna foi aquilo? Esses aviões voaram 37 horas sem parar. Tivemos 52 aviões-tanque abastecendo ao longo do caminho. Foi incrível. E cada bomba acertou precisamente o alvo. E disparamos muito também de submarinos. Que trabalho fizemos. Eu sequer incluo isso como uma das guerras que eu parei, mas isso parou uma guerra. E pode ter parado uma guerra catastrófica. Então, sabe, eu penso que ninguém esteve sequer perto disso. E, além disso, estamos trabalhando muito duro para resolver a questão de Rússia e Ucrânia. E vamos ver o que acontece, vamos tentar resolver. O presidente Xi e eu falamos sobre isso. E eu acredito que ele realmente gostaria de ver isso acontecer. Eu acho que ele vai trabalhar com a gente para ajudar. Repórter, qual a sua mensagem para o presidente Xi quanto à guerra? Trump, é a mesma que a minha mensagem para ele. Queremos que acabe. Repórter. Tentamos ouvir, ela falou longe do microfone. Tentamos ver a pergunta. Trump. Tem muito tempo ainda para eu chegar a falar na ONU, porque cada dia é um dia longo quando se trata de Gaza e quando se trata de Israel. Então temos muito tempo ainda até lá. Você sabe muito sobre as minhas opiniões.
E lembre-se, não dá para esquecer o 7 de outubro. As pessoas esquecem rápido demais do 7 de outubro. Aquilo foi um dos piores dias da história mundial. Um dos ataques mais perversos. Eu acho que você pode... Quer dizer, nenês estavam envolvidos naquilo, sendo decapitados, e tudo o que aconteceu. Não dá para esquecer nisso. Eu não esqueço. Muita gente esquece, mas eu não esqueço. Não ouvimos a pergunta. Trump, sobre a base aérea de Bagram no Afeganistão. Trump, vamos ver o que acontece com Bagram. O Afeganistão nunca deveriam ter entregado aquela base. Foi o dia mais vergonhoso da história do nosso país. Eu também ia sair do Afeganistão. Eu ia sair. Fui eu que baixei até 5.000 soldados. Mas nós manteríamos a base aérea de Bagram. Eu falei ontem. E sabe, tive uma viagem incrível para o Reino Unido. E eu falei isso numa coletiva de imprensa. É uma das principais pistas de pouso já construídas em termos do comprimento, do peso, do que ela consegue aguentar logisticamente, e simplesmente entregamos aquilo. Se eu saísse, não íamos entregar Bagram. Joe Biden não sabia que diabos estava fazendo. Era um homem que não sabia o que estava fazendo. Tivemos um homem aqui que, por sinal, se você olhar o que está acontecendo no Congresso, ele assinava tudo com caneta automática e não falava quem eram as pessoas que estavam assinando aquela caneta automática de verdade. Alguém estava usando, mas o Biden só falou com ele 2 vezes e só falou sobre o tempo. Então, ele deu perdões ilegais. E isso inclui o congressista que deletou todas as informações do 6 de janeiro. Deletaram tudo, porque acontece que eles estavam errados. Acontece que eu ofereci 10.000 soldados ou Guarda Nacional e eles recusaram. A Nancy Pelosi recusou e a prefeita de Washington D.C. recusou. E eles deletaram toda essa informação, destruíram essa informação de forma ilegal. E o Biden deu graça presidencial para eles e deu perdões para muitas outras pessoas que, francamente, estariam na cadeia se não fosse pela graça presidencial. Mas esses perdões agora são ilegais de acordo com basicamente qualquer um. Tentamos ouvir o repórter. Pergunta sobre a procuradora Letitia James. Trump. Vamos ver o que acontece. Eu não estou seguindo esse caso muito de perto. Parece para mim que ela é muito culpada, mas eu não sei os detalhes. Eu sei que o procurador do Distrito Leste da Virgínia, ele foi aprovado por 2 senadores democratas que, na minha opinião, estão entre os piores. E quando eu descobri que 2 senadores, 2 democratas, sabe, é muito difícil um republicano conseguir aprovar uma nomeação se tiver um senador que seja democrata. Não é uma lei, é um costume ridículo, mas se você tiver um senador democrata, você tem que conseguir a aprovação daquele senador. Nesse caso eram 2. Quando eu vi que tinham 2 senadores, 2 cavalheiros, que são notícia ruim da minha perspectiva, quando eu vi que os 2 confirmaram ele, eu falei, tem que trocar, porque não pode ser bom. Sim, eu quero que ele saia. Quando eu ouvi que 2 senadores democratas deram aprovação para aquilo, gente que nunca votariam conosco, gente que não vota conosco, talvez, provavelmente há anos. Na minha opinião, 2 caras maus. Sabe quem são? Water e Kane, 2 caras maus, péssimos senadores também, fazem um péssimo trabalho para o povo da Virgínia. Mas quando eu vi que foram eles que aprovaram a nomeação, eles simplesmente não votam nada. Podemos dar para eles o melhor acordo de todos os tempos, e eles não vão votar, e aí aprovam esse cara. E tem outras pessoas, juízes, procuradores de outros estados, que estão na mesma situação. E simplesmente não conseguem ser aprovados. Então, quando descobri que votaram por ele, eu pensei, não dá, não quero ele. Repórter, você viu as pesquisas que mostram que menos de 1/4 dos ucranianos, da Gallup, que menos de 1/4 dos ucranianos apoiam a continuidade da guerra? Os ucranianos estão cansados da guerra. Trump, eu não culpo eles. É uma guerra que jamais deveria ter começado, é uma guerra que jamais teria acontecido. Se eu fosse presidente, aquela guerra jamais teria acontecido. Nunca.
É uma desgraça que essa guerra tenha acontecido. Perdemos de 5 a 8 mil pessoas por semana nessa guerra. Pior que a Segunda Guerra Mundial, nunca deveria ter acontecido. E não teria acontecido. E não aconteceu por 4 anos. Quando eu estava aqui, não aconteceu. Repórter. Você cogita cortar financiamento ou promessas do governo Biden? Trump. Nós não estamos pagando por nada. O Biden entregou 350 bilhões de dólares. Era chocante. Nós não estamos gastando qualquer dinheiro na guerra. A guerra está sendo financiada pela OTAN. E a OTAN está comprando nosso equipamento. Na verdade, eu não quero ganhar dinheiro dessa guerra, mas nós estamos lucrando com a guerra, porque compram nosso equipamento. Mas a OTAN, como você sabe, isso é muito importante, está financiando tudo. Eles pagam pelos mísseis, eles pagam pelos tanques, e estão pagando pelo que quer que seja mandado por ali. Passa pela OTAN, e aí a OTAN faz o que desejar, e nesse caso eu acho que estão dando para a Ucrânia. É uma guerra muito triste, é uma guerra que jamais deveria ter acontecido. Repórter. O governo americano vai ser parte do conselho administrativo do TikTok. Trump. Sobre o TikTok, nós vamos anunciar, mas o acordo vai ser ótimo para o país, vai ser ótimo para todos os jovens do país que queriam isso e para o povo em geral. Eu fiquei contente com isso. Olha, eu não era fã do TikTok. E aí, depois que eu usei, eu me tornei um fã do TikTok. Porque me ajudou a ganhar as eleições de forma avassaladora. Eu acho que é um acordo que vai ser ótimo. E também é uma coisa apoiada por gente americana muito poderosa e muito substantiva. E por todos os americanos, realmente. Você aí atrás. Repórter. Tentamos ouvir a repórter. Ela pergunta sobre desemprego. Trump, estamos construindo fábricas por todos os Estados Unidos. E, francamente, por causa das tarifas, estamos recebendo trilhões de dólares. E países que têm nos extorquido por anos, e todo mundo sabe disso, países que têm nos extorquido por anos, como ninguém jamais foi extorquido antes, agora vão ter que pagar. E estão pagando. Estão pagando muito dinheiro para a América. E estamos reduzindo impostos. Temos dinheiro e estamos fazendo coisas que nunca podemos fazer antes. Então vão ser muitos empregos. Os empregos estão chovendo agora. E as tarifas estão protegendo o nosso país. Sabe, as tarifas eram usadas contra nós, mas nós não usávamos contra os outros. Mas estamos melhor agora do que qualquer outro país. Teríamos recebido trilhões de dólares. Temos recebido trilhões de dólares. Ninguém nunca viu isso. Até a gente que era contra as tarifas, agora vê o que está acontecendo. E, por sinal, sem inflação, sem problemas. Estamos simplesmente construindo dinheiro e estamos usando esse dinheiro para reduzir os impostos, reduzir a dívida e fazer outras coisas. É uma coisa maravilhosa de ver acontecer. E os repórteres honestos estão falando que nunca viram nada como o que está acontecendo. Nosso país está se tornando muito rico de volta simplesmente por causa das tarifas. Se eu não fosse eleito, esse país era um país morto. Olha, éramos um país morto há um ano atrás. E agora somos o país mais ganhado em qualquer lugar do mundo. Repórter. Em alguns instantes, o Steve Bannon vai estar no meu programa. E o Scott Bessent, como ter um outro cargo como chefe da Fed. O que você acha disso? Eu gosto do Scott e eu gosto do Steve também. Poderíamos poupar um pouco de salário, talvez. Eu poderia, talvez, fazer algum acordo. Eu dou só um salário e ele fica com os 2 cargos. Temos o Marco, que já está com os 3 cargos. Na verdade, eu fui com o Scott. Eu fui até o Scott, eu falei com ele sobre essa posição. E ele adora o que ele está fazendo agora. Então, sabe, ele não é candidato porque ele adora ser secretário do Tesouro. Você planeja apoiar Winston Sears na Virgínia? Trump, eu vou ter que olhar os candidatos. Eu sei que é uma eleição semi-local. Tenho ficado de olho nisso.
Quem você gosta? Quem você gosta? Ele pergunta pro repórter. Repórter, eu gosto de todos aqueles ali. O repórter fala longe do microfone e tentamos escutar. Ele pergunta sobre as vacinas e a mudança no conselho de vacina com Robert Kennedy. Trump, se você olha para as vacinas, elas ajudaram muita gente, sabe? A Operação Warp Speed. De acordo com basicamente todo mundo, foi uma das maiores coisas que qualquer presidente já fez nesse país. Então estamos muito orgulhosos disso, eu estou orgulhoso disso. Eu também estou muito orgulhoso de algumas das coisas que saíram, sabe, dos laboratórios e da pesquisa que fizemos. Então eu não sei exatamente quais vão ser as determinações finais. Mas eu tomei a vacina, fiquei muito feliz com isso e aqui estou. Não ouvimos o repórter, Trump. Eu coloquei ele lá porque eu quero ter visões diferentes. Não tem problema. Eu acho que teremos uma coisa muito grande vindo quanto ao autismo. O autismo está totalmente fora de controle. E uma das coisas mais importantes, na minha opinião, que temos que fazer é ver o que está acontecendo com o autismo. Teremos uma coletiva de imprensa no início da semana que vem sobre o autismo. E eu acho que você vai ver algumas coisas que são incríveis, que nós descobrimos que talvez outras pessoas não tivessem descoberto. Está fora de controle. E eu acho que talvez nós saibamos o motivo por quê. Repórter, mas o secretário Robert Kennedy não está se desviando longe demais do que você... Trump interrompe. Ele está salvando muita gente idosa, sabe? Eu posso te falar que a Operação Warp Speed, uma das maiores coisas que um presidente já fez para esse país, e você pode dizer no mundo, porque quando nós viemos com essa vacina, todo mundo se abriu. Mas eu coloquei o Bob no cargo como alguém que pode ir para um lado ou para o outro, e sabe, eu quero os fatos, mas eu também olho aos fatos com a Pfizer. A Pfizer gasta muito dinheiro, outras empresas gastam muito dinheiro para tentar descobrir os resultados depois do fato. E os resultados foram incrivelmente bons. Repórter, você viu o vídeo publicado por uma família de reféns israelenses falando com você? Eles estavam querendo forçar um cessar-fogo e estavam te pedindo para forçar o cessar-fogo. E estão preocupados que os reféns que ainda estejam em Gaza estejam mais suscetíveis a morrer agora. Trump, talvez eles se libertem, sabe? Você nunca sabe como é com a guerra. De novo, eu sempre digo, na guerra muita coisa estranha acontece. Muitos resultados acontecem que você jamais imaginaria que poderiam acontecer. Como você sabe, eu consegui soltar a maioria dos reféns. Estamos agora com 20 e temos 32 cadáveres. Talvez mais, 38. Mas entre 32 e 38 pessoas, cadáveres, principalmente de gente jovem. E eu já falei com alguns dos pais. E nós conseguimos já soltar todos os americanos, como você sabe. E também a maioria dos reféns israelenses. Mas eu falei com os pais. Eles querem os filhos, os corpos dos filhos. Claro, querem o filho vivo, mas se não, eles querem o corpo tanto quanto se o filho estivesse vivo. É tão triste ver isso. Mas eu lidei com as mães e pais que me diziam, Senhor, por favor, Senhor, o corpo do meu filho, eles sabem que está morto, mas eles simplesmente querem de volta. Eles o querem de volta tanto quanto como se estivesse vivo. É muito terrível. E sabe, nós temos cerca de 40 corpos que estão incluídos nessa coisa toda. Mas temos provavelmente 20 que estão vivos, talvez seja um pouco menos por causa de uma série de coisas. E olha só, gente jovem não simplesmente morre, mas muita gente morreu nesses túneis horríveis, principalmente nos túneis. Eu sei muito sobre esse assunto, eu soltei muitos, soltei eles. Mas quando chega naqueles últimos 10 ou 20, vai ser muito complicado. É uma situação horrível. Não dá para esquecer o 7 de outubro, mas é uma situação terrível, realmente. Repórter, a ONU concluiu essa semana que Israel cometeu genocídio em Gaza. O que você pensa disso?
Resposta. Bem, mas eu não vi isso. Mas em 7 de outubro, alguém cometeu genocídio em 7 de outubro? Qual a sua opinião? O que você acha? Aquilo lá foi genocídio. No mais alto nível. Aquilo foi assassinato, foi genocídio. Você pode chamar do que quiser. Nenês foram partidos ao meio. As pessoas perderam seus membros, suas cabeças. Isso é genocídio. Isso também é genocídio, eu acho. Não ouvimos a pergunta. Trump, nós chegamos a um negócio completo, mas estamos chegando a um ponto de que nós gastamos muito, colocamos muito dinheiro, e realmente é um acordo muito, muito grande. É um acordo poderoso. E os Estados Unidos, realmente, eu vejo isso. Muita gente me diz, salve o TikTok, é coisa grande, sabe? A China pode ficar muito orgulhosa que conseguiram fazer isso. Então eu aprecio que o presidente tenha trabalhado conosco, eu aprecio muito. Repórter. E o que vai acontecer depois de ter designado o Antifa como organização terrorista? Trump. Bem, temos outros que vamos designar. Quando você olha para quem financia a Antifa, olha quem são, de onde vêm, o que fazem. Olhe Portland. Olha o que aconteceu em Portland. E isso tem acontecido faz anos. As pessoas simplesmente estão fora de controle. É uma maluquice e vamos parar isso muito em breve. Temos que nos livrar de alguns problemas antes. Temos que nos livrar dos problemas em Memphis, onde você não consegue caminhar uma quadra sequer sem levar um tiro. E Chicago. Chicago é uma ótima cidade. Temos que salvar Chicago. Eu falei... Já falei antes do meu escritório. Você vai para uma cidade e tem ferrovias, tem lindas ferrovias, o cara é ótimo. Eu perguntei para ele, para esse empresário das ferrovias, e ele me disse, não deixe acabar Chicago, senhor, por favor, salva Chicago. O que ele falou, o jeito que ele falou foi tão significativo para mim, eu pensei, isso é terrível. De certa forma, aquilo era terrível de ouvir, salve Chicago. Quem iria pensar que estaríamos aqui falando sobre salvar Chicago? Chicago é uma cidade excelente, que tem se tornado horrível. Ele me contou, esse empresário, que era muito incompetente. Eles têm um governador incompetente, na minha opinião. Ele é incompetente. 11 pessoas levam tiros. Eles perdem 4, 5 pessoas assassinadas a tiros por semana e por facas. E aí eles dizem, como tudo está ótimo, como é maravilhoso em Chicago. Bem, talvez seja maravilhoso para ele. Eu acho que eles têm medo, sabe? Eu realmente acho que eles têm medo politicamente de falar por causa da ideologia, da perspectiva ideológica, porque eles são democratas, da perspectiva democrata. Ele tem medo de dizer o fato de que eles têm uma cidade muito insegura. Ele deveria dizer, vou ligar para o presidente Donald Trump e eu vou pedir para ele mandar as tropas, para mandar a Guarda Nacional e resolver a coisa toda. Chicago pode ser uma grandiosa cidade novamente. Vou te contar, Washington D.C. é um ótimo lugar de volta. Está bombando. Os resultados, os restaurantes estão bombando. 6 meses, 7 meses atrás, ninguém conseguia sequer sair. E até só dar uma voltinha na Casa Branca. As pessoas aqui estão me agradecendo pelo que eu estou fazendo. Eles me dizem obrigado, obrigado. Eu sei o que eles querem dizer, eles podem caminhar para o trabalho. E até quando eles pegam um Uber ou outra forma de transporte, eles se sentiam inseguros, porque o carro poderia ser assaltado enquanto eles estavam na carona. Poderiam ser assaltados entrando no carro, não tinham segurança. E agora nós temos um lugar seguro. Sabe, pegamos 1.500 criminosos de carreira, tiramos eles das ruas de Washington. E não fomos muito gentis sobre isso, não. Repórter. Não ouvimos a pergunta. Trump, sim, eu discuti. Eu não quero comentar sobre isso agora. Mas Union Pacific é uma ótima ferrovia. Eles queriam adicionar uma ferrovia a um lugar que seria um erro muito querido para mim. Foi uma coisa complicada que aconteceu. Mas estavam querendo colocar aquela ferrovia ali. Teve um problema ali. Mas com a Union Pacific parece bom para mim. Eu sou um grande fã do chefe da ferrovia.
ele começou o trabalho muito embaixo e se tornou presidente da empresa em um período de 45 anos. Mas eu já perguntei para ele sobre diferentes cidades. Ele disse, St. Louis é complicado. New Orleans, nós temos que salvar New Orleans. Vamos falar de Nova York também. Vamos entrar em Nova York também. Ei, você, fica quieta. Você realmente está sendo insistente, não é? Ele disse para a repórter. Eu não vou falar com você. Eu não vou falar... Quem mais? Repórter. Você disse que ia recuperar a liberdade de expressão na América. Isso inclui gente que são pessoas que são críticas de você, que estão contra você levar as Forças Armadas para as cidades. Trump. Nunca houve alguém que teve mais publicidade negativa que eu. E é por isso que a sua emissora me pagou com o Stephanopoulos 16 milhões de dólares. É por isso que a CBS me pagou muito dinheiro também. E é por isso que eu processei o New York Times também pedindo muito dinheiro. E eu estou vencendo esses casos. E o motivo pelo qual eu estou vencendo é porque vocês são culpados. A ABC é uma emissora terrível, não são uma emissora justa. E vocês deveriam ter vergonha de si mesmos. A NBC, eu não sei quem é pior. E para vocês estarem todo inocente me fazendo uma pergunta como essa. Olha só, vocês pagaram muito porque vocês foram desonestos. O motivo pelo qual eu venci aquele processo é porque vocês foram desonestos. Vocês se provou que vocês eram desonestos. Então você não pode ficar aí sentado falando o que você acha. Você não é uma pessoa boa. Você é um repórter terrível, na verdade. Você sabe. Trump, isso é o que nós vamos fazer. Vamos falar sobre uma coisa que vai reduzir nossos impostos, que esperançosamente vai trazer algumas pessoas excelentes para o nosso país. Como vocês sabem agora, ninguém está entrando porque nós tivemos sucesso em fechar. Nós fechamos a fronteira com muito sucesso. Eu acho que vocês vão concordar. Ninguém entrou nos últimos meses. Nem eu consigo acreditar em zero, mas os números são publicados por gente muito imparcial. Mas gente que tem uma tendência a ser de esquerda. Mas nos últimos 3 meses ninguém passou a fronteira. É uma fronteira fechada, as pessoas estão entrando no nosso país, mas estão entrando legalmente. É lindo de se ver, mas estamos fazendo algo onde, ao invés de passar pela fronteira, 25 milhões de pessoas entraram no nosso país durante o Biden. Uma das coisas mais tristes. A pior coisa, olha, ele era horrível com a inflação. Era horrível em basicamente qualquer coisa. Ele sequer era minimamente ok. Ele foi um péssimo presidente, o pior na história do nosso país. E nós temos que varrer isso aí. A coisa mais difícil que nós temos que fazer é nos livrar dos criminosos que ele deixou entrar no nosso país vindo de prisões, vindo de instituições psiquiátricas, membros de gangues, traficantes. E estamos tirando eles, rápido, e estamos tornando a América segura novamente, grandiosa novamente, mas também segura novamente. E é uma honra fazer isso. O que eles fizeram é um erro proposital. Então eu vou pedir que o Howard fale. Howard fez um trabalho fantástico como secretário do Comércio, e eu vou pedir que o Howard e o Will pode descrever o que estamos fazendo, o que estamos assinando. O assessor de prêmio falando, Will. Senhor, estamos trazendo para a sua atenção aqui um grande foco da sua administração, que tem sido mudar a conversa, mudar a dinâmica de política quanto à questão migratória, fechar a fronteira, prevenir imigração ilegal. Mas também é o caso com a ordem executiva na sua frente, abrindo novos caminhos para pessoas realmente extraordinárias virem para contribuir com a América ao invés de tirar da América. Isso que eles têm aí é o chamado cartão ouro. Vai ser um novo caminho para que indivíduos com habilidades extraordinárias que estejam comprometidos com apoiar os Estados Unidos possam vir com um pagamento de $1 milhão ao Tesouro Americano, com uma empresa também patrocinando com $2 milhões. Isso vai dar acesso a um tratamento de vistos muito rápido como parte do programa Gold Card. Trump, um dos problemas que temos é que as pessoas vão às melhores faculdades, elas são excelentes, elas detonam, e aí elas têm que ficar fora do país. Dessa forma, uma corporação é como se fosse trazer um jogador no beisebol, no futebol.
a companhia vai conseguir fazer com que o empregado fique no país. Eu acho que vai ser um tremendo sucesso. Howard, quer dizer algumas palavras? Howard Lutnick, secretário do Comércio, falando. Então, historicamente, os programas de green card com empregadores deixavam 108 mil pessoas entrarem por ano. E as pessoas, em média, ganhavam $66 mil por ano e tinham 5 vezes mais chance de entrar em programas de assistencialismo do governo. Então, estávamos recebendo a parte de baixo da sociedade, abaixo do americano médio. Somos o único país no mundo que estavam recebendo a parte de baixo da sociedade. O que vamos fazer agora é que não vamos mais fazer isso. Só vamos receber pessoas extraordinárias, no topo. Ao invés de pessoas que estejam tentando tirar os trabalhos dos americanos, nós vamos criar negócios e criar trabalhos para americanos, e esse programa vai fazer com que tenhamos mais de $100 bilhões sendo adicionados ao Tesouro dos Estados Unidos. Trump, vamos usar isso para cortar impostos, e eu acho que vai ser um sucesso tremendo. Essencialmente, estamos trazendo as pessoas que muitas vezes eu acho são de muito sucesso e vão vir para cá, vão gastar muito dinheiro para vir para cá, vão pagar ao invés de só caminhar fronteira dentro, ao invés de vir de prisões. Vamos trazer pessoas muito produtivas e vão pagar $1 milhão. Cada empresa vai pagar $2 milhões por eles e vai trazer bilhões de dólares, bilhões e bilhões de dólares. Isso vai ir para reduzir imposto, pagar dívida e outras coisas boas. Vai ser muito sucesso. Repórter. Não ouviu essa pergunta. Trump, você devia falar de forma mais clara. O que você disse? Repórter. As companhias de tecnologia, os CEOs, as Big Techs e as empresas estão de acordo com isso? Trump, sim, a Big Tech, as Big Tudo, as companhias de tecnologia e todas as outras são as companhias que estão tendo dificuldade para fazer com que os empregados fiquem no país. É muito difícil para elas. Se você quer caminhar fronteira dentro, aí conseguia, sem problemas. Diziam, a melhor forma de entrar é só caminhar pela fronteira, mas não podem mais fazer isso, porque sob a nossa administração, a fronteira está totalmente fechada. Você só pode entrar se entrar legalmente. E é assim que tem sido, e é assim que deve ser. E estamos tirando muita gente do país, gente que vem para cá de prisões, de cadeias, de instituições psiquiátricas, gente maluca. Estamos tirando eles do país. Estamos tirando eles do país porque não dá para ter um país desse jeito. E eu estou falando para Christie, para Tom Homan, para quem trabalha tão duro nisso. Tem feito um trabalho inacreditável. E eu acho que estamos recebendo muita aprovação por isso. As pessoas se sentem seguras. Washington DC é só o começo. Sabe, nós baixamos os números em Chicago. Tivemos o FBI ali nos últimos 5 meses. Baixamos um pouco os números em Memphis. Mas agora nós estamos indo com tudo. Mas nós nos colocamos numa ótima posição em Chicago, em Memphis, em New Orleans um pouquinho, entrando um pouco mais cedo, só para ver o que estava acontecendo. E estamos estudando. É como guerra, eu odeio dizer desse jeito, mas é como uma guerra. Algumas das pessoas são realmente más, são realmente gente doente, gente complicada, são assassinos, traficantes. Não dá para ser assim, não dá para ter um país desse jeito. É tão lindo ver Washington DC, as pessoas estão andando no meio da rua e simplesmente vão aos restaurantes, e vocês também estão indo, e metade de vocês já tinham sido assaltados. Eu me pergunto se ela está agora aqui. Mas sabe, algumas pessoas, alguns repórteres foram gravemente atacadas. 2 pessoas que estão ali atrás, no fundo da sala, foram assaltadas. E não podemos mais ter isso acontecendo. Se você olha as estatísticas do crime em Washington DC, as pessoas estavam com medo de ir nos restaurantes, porque os restaurantes teriam um arrastão enquanto estavam jantando. E seriam assaltados no caminho, e aí assim que saem do assalto, entram no restaurante e tem um arrastão. Era assim que estava. Repórter pergunta do visto H-1B. Trump diz, vai ser o próximo. Não ouvimos a pergunta. Trump, eu acho que todo mundo vai estar contente. E vamos conseguir manter as pessoas do nosso país, que vão ser muito produtivas. E em muitos casos, essas empresas vão pagar muito dinheiro por isso. E estão felizes por isso. Vamos falar nisso a seguir.
Meu amigo, por que não fica com isso? Ele dá a caneta pro secretário do comércio e mostra então a ordem executiva do Gold Card. Que nem tem o Green Card, esse é o Gold Card, Gold de ouro. Então, recapitulando... recapitulando não, vamos para a tradução. O assessor agora fala: um dos sistemas de visto que é mais abusado tem sido o programa de vistos H1B. Isso deveria permitir que trabalhadores com altas habilidades que trabalham em campos que os americanos não trabalham para que venham para os Estados Unidos da América. O que essa proclamação vai fazer vai ser que vai subir a taxa que as companhias pagam para patrocinar pessoas que estão se aplicando para vistos H1B para $100 mil. Isso vai garantir que as pessoas que estejam entrando tenham altas habilidades e que não sejam substituíveis por trabalhadores americanos. Então vai proteger trabalhadores americanos, mas vai garantir que as companhias tenham ainda um caminho para contratar pessoas verdadeiramente extraordinárias. Trump, precisamos de trabalhadores, precisamos de ótimos trabalhadores. É uma garantia de que isso vai acontecer. Sean quer falar. Howard Lutnick falando. São $100 mil pagos por ano. Então, não vamos mais ver as companhias de Big Tech treinando funcionários estrangeiros. Simplesmente não vai ser economicamente viável para eles. Se você vai treinar alguém, você vai treinar alguém que está saindo de uma das grandiosas universidades por toda a nossa terra, vai treinar americanos e vai parar de trazer gente para tirar nossos empregos. E essa é a política aqui. $100 mil por ano vão ter que ser pagos por vistos H1B, e todas as grandes empresas estão a favor disso. Falamos com eles sobre o Gold Card e sobre isso. Trump, eles adoraram, eles precisam disso. Repórter. Então são dois programas de visto, o H1B e o Gold Card. É mais ou menos assim como você vê com o programa de vistos que isso vai... Não ouvimos esta pergunta. Trump. Bem, isso não vai tirar empregos porque estamos falando de $100 mil por ano, mas precisamos de certos trabalhos de alta habilidade que nós não temos. Mas não vamos estar mais tomando os outros empregos. Trump. Repórter. Então, com o Gold Card, vocês vão estar criando empregos e com o H1B vão estar impedindo que empregos sejam tomados. Trump, isso está bastante correto. Eu diria que isso é uma avaliação correta. Mas a principal questão é que teremos muita gente boa entrando e vão receber. É maravilhoso falar. Olha só. Mas nós recebemos 25 milhões de pessoas. Que olha só. Muitos criminosos. Cadeias estavam abertas da Venezuela, de muitos outros países. E estavam deixando as pessoas saírem das cadeias. E estavam chovendo o país adentro. Nosso pobre país sofreu muito com isso, com aquele presidente estúpido que tínhamos e a gente idiota que cercava ele nessa mesa. Gente esquerdista maluca que destruiu eles. Se nós não ganhássemos essa eleição, nosso país estaria morto. Nosso país estava morto. O rei da Arábia Saudita me disse: o seu país estava morto há um ano atrás. Eles achavam que estava morto. Esse país não poderia ter sobrevivido outro ano com aquela gente administrando. E agora temos o país mais em alta em qualquer lugar do mundo. E estamos recebendo centenas de bilhões de dólares. O Gold Card, estaremos recebendo centenas de bilhões de dólares. E as companhias vão poder ficar com algumas das pessoas que precisam, sabe? Eles precisam de gente altamente qualificada. E eu acho que vai ser uma coisa fantástica. E vamos pegar esse dinheiro e vamos reduzir os impostos, vamos reduzir a dívida. Temos um país muito forte. Supondo que tudo funcione, junto com o processo que nós temos, temos um processo que é inspirado por países estrangeiros que têm nos extorquido por 25 anos. Se nós ganharmos esse processo, espero que ganhemos na Suprema Corte dos Estados Unidos, teremos um país que ninguém nos para. Seremos ricos, poderemos cuidar dos pobres, poderemos cuidar das Forças Armadas, poderemos cuidar de tudo, poderemos cuidar até além do país. Poderíamos ajudar a cuidar do mundo. E se não, vai ser a mesma coisa complicada que temos há anos, onde outros países nos cobram tarifas e nos extorquem. Nosso país tem sido extorquido mais do que qualquer país na história do mundo. E nós estamos fazendo agora o que nós temos que fazer. E estamos recebendo centenas de bilhões de dólares. Bilhões e bilhões de dólares em níveis que ninguém nunca viu. Trilhões de dólares.
e estamos usando isso para reduzir a dívida, estamos reduzindo isso para fazer cortes fiscais. A grande Big Beautiful Bill fez uma grande redução fiscal e está sendo paga pelas tarifas, e as pessoas estão pagando muito menos dinheiro em impostos. Pense nisso, sem imposto sobre gorjeta, sem imposto sobre a previdência, sem imposto por hora extra. É um fenômeno inacreditável. Realmente é uma era de ouro. E estamos criando essa era de ouro. Sem as tarifas, isso seria impossível. E a China, por anos, nos cobrou tarifas. E eles continuam a fazer isso. E assim também fazem outros países. Muitos países que nos cobram, sabe? A União Europeia, eu vou saber, não me dou muito bem com eles, mas eles nos extorquiram de forma tão complicada. Ninguém nunca viu nada como isso. Agora a União Europeia está nos pagando 950 bilhões de dólares. E estão pagando 700 bilhões para comprar energia, sabe? E eles assinaram um acordo, ninguém está forçando eles a nada. As tarifas estão tornando nosso país muito rico novamente. Vamos poder cuidar da Previdência, do Medicare, do Medicaid, da questão da saúde. Sem as tarifas, estaríamos em apuros. Tentamos ouvir o repórter. Não, vamos à pergunta. Howard Lutnick, secretário do Comércio, falando: renovações, a primeira vez, a companhia que vai ter que decidir. O que eles querem é que a pessoa seja valiosa o suficiente para pagarem 100 mil dólares por ano para o governo para ter ela, ou essas pessoas devem ir para casa e a empresa contrata um americano. A ideia é que essa taxa seja anual. E o total vai ser o máximo de 6 anos. Então, ou a pessoa é tão valiosa que a companhia e a América, para a companhia e para a América, ou eles vão sair e a empresa contrata um americano. E é para isso que serve a imigração. Contrate americanos e garanta que quem esteja entrando sejam as pessoas de ponta, em qualquer lugar. Parem com a besteira. E aí as pessoas vinham entrando no país com qualquer visto que davam de graça. O presidente deixou claro: gente valiosa apenas para a América. E parem com a bobagem. Trump, seria melhor seria melhor não pagar 100 mil dólares. Mas se não quiser pagar, contrate um americano. Mas se for necessário, pela experiência, pelo que quer que seja, ok. Mas são programas inacreditáveis. O Gold Card, ou o que quer que seja. E tudo que falamos hoje, e seja falar mesmo sobre liberdade de expressão, porque o nosso país foi dizimado por gente muito má, gente que adora o crime. Eles adoram o crime. Explica para mim. Eles não querem as Forças Armadas salvando vidas. Quando você pergunta para as pessoas: você se importa de ter a Guarda Nacional vir aqui e aumentar a segurança? Eles olham para a pergunta tipo: que pergunta estúpida é essa? Claro que eu gostaria. Vamos ter um país seguro de novo. Não vamos ter gente sendo baleada. 11 pessoas que levaram tiros. Pense nisso, em Chicago. Em um período de 6 ou 7 semanas, 55 pessoas foram assassinadas. E aí o governador vem e fala que tudo está uma maravilha. Não está uma maravilha. É muito inseguro. Não há um único lugar no mundo. Se você for para o Afeganistão, se você for para diferentes lugares no mundo todo, é 20% do que está acontecendo em lugares como Chicago. E você pensa neles como lugares que não são seguros. Cidade do México é um lugar complicado, perigoso. A taxa de crime é mais baixa. Pensa nisso. O que está acontecendo com o nosso país, nós não vamos deixar isso acontecer. E eu acho que eu me elegi em grande parte por isso também. Então vamos ter um país seguro, vamos ter um país ótimo de novo. E estamos indo de forma inacreditavelmente boa. Temos a melhor bolsa de valores da história. Temos a maior quantidade de investimento que jamais tivemos como um país e está entrando. E é muito simples, sabe? Como eu me elegi? Eu me elegi porque eu vou tornar a América grandiosa de volta. E é o que está acontecendo. Estamos tornando a América grandiosa novamente. Muito obrigado a todos. Então, a Casa Branca... Então, muito bem. Áudio cortado. A Casa Branca está enxotando a imprensa. Então, a gente acabou de ouvir o presidente americano Donald Trump assinando proclamações quanto a vistos. Já adiantava que era isso que era esperado.